Minha mãe traiu o meu pai, e ele pediu para eu, sua filha de ouro, descobrir. Antes de começarmos a história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Eu sempre achei que minha vida era normal, como a de qualquer outra pessoa. Cresci em uma casa onde tudo parecia tranquilo, sem grandes dramas ou conflitos. Minha mãe e meu pai sempre foram os pilares da nossa família. Eles se conheciam desde jovens e pareciam ser a definição de amor inabalável. Não tenho memória de grandes brigas ou desentendimentos, até que um dia, tudo mudou. Aconteceu há pouco mais de um mês. Estava em casa, um domingo qualquer, quando meu pai me chamou para conversar. Normalmente, a gente só se falava à mesa, nas refeições ou quando ele me dava orientações para a escola, mas naquele dia ele parecia diferente. O olhar dele estava sério, quase como se estivesse com medo de algo. Eu ainda não entendia o que estava acontecendo. Filha, preciso que você faça algo muito importante para mim. Ele começou, sua voz baixa. Fiquei surpresa com o tom. Normalmente, ele nunca me pedia nada assim, com tanta gravidade. Eu sei que você tem sempre sido muito confiável, e agora estou pedindo sua ajuda. Eu, como qualquer filha preocupada, não sabia o que esperar. Claro, pai, pode pedir o que for. O que está acontecendo? Ele respirou fundo antes de continuar. Sua mãe, ela tem me traído. Fiquei paralisada. Eu não sabia como reagir. Na minha cabeça, o mundo parecia estar desmoronando. Como assim, minha mãe? Ela sempre foi a mulher que meu pai amava. Como poderia ela fazer algo tão cruel? Eu sei que é muito para você processar, mas eu não consegui mais lidar com isso sozinho. Preciso que você descubra a verdade por mim. Quero que você se certifique de tudo. Se eu contar para sua mãe, ela vai negar. Ou pior, pode tentar me convencer de que eu estou errado. Mas você tem mais chances de encontrar a verdade, já que você vai olhar as coisas com outros olhos. Eu ainda estava sem palavras, processando tudo. Meu pai, sempre tão forte, estava ali, se desmoronando diante de mim. Eu nunca tinha visto ele tão vulnerável. E, ao mesmo tempo, uma raiva crescente tomava conta de mim. Minha mãe, a mulher que sempre admirei, traindo meu pai. Era difícil até imaginar. Eu não sei o que fazer, filha. Você pode me ajudar? Ele perguntou, com os olhos implorando por uma resposta. Aquelas palavras ficaram comigo durante toda a semana seguinte. Eu não sabia por onde começar. Perguntei para mim mesma se eu deveria mesmo me envolver nessa situação. Será que eu poderia descobrir algo que mudasse a minha visão sobre tudo? Eu nunca imaginaria que minha mãe seria capaz de me fazer passar por algo assim. Naquela noite, quando meu pai se retirou para o quarto, eu me sentei na cozinha sozinha, tentando pensar no que fazer. O que eu deveria procurar? Como eu poderia descobrir a verdade sem que ninguém desconfiasse? Eu não sabia nada sobre o relacionamento deles, e o medo de magoar meu pai ainda me paralisava. Por outro lado, se eu não fizesse nada, o que seria? Da minha família? O que aconteceria com nós três depois dessa verdade ser exposta? Fiquei horas pensando até que finalmente tomei uma decisão. Eu não podia ficar de braços cruzados. Eu teria que investigar, mesmo que fosse doloroso. Na manhã seguinte, eu estava com a cabeça fervendo. Cada pequeno detalhe parecia relevante agora. Fui à escola, mas mal consegui me concentrar nas aulas. O que me consumia era a tarefa que meu pai me havia dado: descobrir a verdade sobre a traição da minha mãe. Eu nunca tinha imaginado estar no meio de algo assim, e a cada pensamento, me sentia mais angustiada. No fim do dia, quando voltei para casa, decidi começar minha investigação. Sabia que meu pai confiava em mim, mas não fazia ideia de como iniciar. Eu tinha que ser cuidadosa, sem levantar suspeitas, mas o que eu poderia procurar? Como seria possível confirmar algo tão sério sem que ninguém percebesse? Eu sabia que a primeira coisa que deveria fazer era observar o comportamento dela. Minha mãe sempre teve uma rotina bem estabelecida. Ela chegava em casa no fim da tarde, fazia o jantar e passava o resto da noite assistindo TV ou lendo. Era uma pessoa calma, silenciosa, nada que levantasse grandes suspeitas. Mas, de algum modo, isso tornava tudo ainda mais difícil. Como eu ia notar algo fora do normal? Durante a semana, comecei a prestar mais atenção em cada movimento dela. Eu ficava observando, sem que ela soubesse. O que me incomodou logo de cara foi que ela começou a sair mais, frequentemente dizendo que ia a algum compromisso ou reunião com as amigas. Ela sempre teve um círculo de amizades, mas essas saídas pareciam mais frequentes e com menos explicações. Eu nunca soube os detalhes. Sempre era uma desculpa vaga. Havia algo de estranho nesses eventos, mas o que exatamente? Eu tentava imaginar, mas os pensamentos me atropelavam. Um dia, eu a segui discretamente, quando ela disse que iria ao shopping com uma amiga. Eu estava hesitante, não queria me expor, mas uma sensação de que algo estava errado me impulsionou. Segui o carro dela por algumas ruas. Eu sabia que isso poderia ser uma violação da confiança dela, mas precisava de respostas.
Quando ela estacionou em um restaurante, meu coração disparou. Não era o shopping. Ela estava ali, sozinha, entrando. No local. Não consegui ver com quem ela estava, mas o que eu vi era uma confirmação de que, talvez, algo mais estivesse acontecendo. Eu voltei para casa sem contar nada a ninguém. Meu coração estava pesado, meu estômago embrulhado. Mas a questão, agora era outra. O que fazer com aquilo? Como eu deveria confrontá-la? Eu sabia que qualquer passo errado poderia fazer as coisas piorarem. No dia seguinte, eu comecei a investigar de outras formas. Fui até o computador dela, tentando procurar. Por qualquer pista. De início fiquei nervosa. Nunca tinha mexido nas coisas dela antes, mas sentia que essa era a única forma de encontrar algo relevante. Entrei na caixa de e-mails dela e na agenda do calendário do computador. Nada demais apareceu no começo, até que encontrei uma troca de mensagens. Eram de um número desconhecido, mas as conversas eram preocupantes. Era claro que eles estavam em contato, mas nada que comprovasse algo muito explícito. Eu queria gritar, mas me mantive calma. Eu tinha que encontrar algo mais concreto. A cada dia que passava, a situação se tornava mais pesada para mim. Eu começava a sentir uma crescente ansiedade. Estava no meio de algo que eu não queria e não sabia como terminar. E quanto mais eu procurava, mais parecia que o buraco era mais fundo do que eu imaginava. Eu estava perdendo a noção de quem era minha mãe. Com o tempo, comecei a desconfiar que ela estava em um relacionamento com alguém que eu não conhecia. A troca de mensagens se tornou mais íntima, e eu sentia um nó na garganta cada vez que lia aquilo. Tudo o que eu queria era voltar atrás e esquecer que havia começado a investigação. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim sentia que não podia simplesmente fechar os olhos para tudo isso. No fundo, eu sabia que teria que confrontar minha mãe em algum momento. E o pior era que, cada vez mais, meu pai contava comigo para isso. Eu estava me afundando em um mar de mentiras e não sabia como sair. Os dias seguintes foram ainda mais intensos. A sensação de estar em uma espiral sem controle começava a me consumir de forma cada vez mais profunda. A dúvida e o medo de descobrir a verdade que meu pai havia me pedido para encontrar me dominavam. Eu me sentia como se estivesse traindo a confiança da minha mãe, mas ao mesmo tempo estava traindo a confiança do meu pai se não fizesse nada. Eu não sabia o que era pior, o silêncio ou as evidências que começavam a aparecer diante dos meus olhos. Numa noite, enquanto minha mãe estava fora, fui até o celular dela. Ela sempre o deixava na bolsa, que ficava jogada na cadeira da cozinha. Com um nó na garganta, peguei o celular e, com um receio imenso, fui tentando desbloqueá-lo. Ela nunca teve senha, o que facilitava bastante, mas a sensação de invadir, a privacidade dela era insuportável. Encontrei mais mensagens e, dessa vez, elas eram mais reveladoras. A conversa entre ela e aquele homem que eu não conhecia estava claramente fora do limite do que seria considerado uma amizade. Ele se referia a ela de maneira carinhosa, e ela respondia com um tom igualmente íntimo. Minha cabeça girava. O que eu estava vendo parecia um pesadelo. Uma parte de mim queria simplesmente apagar tudo e seguir em frente, mas uma outra parte me dizia para continuar, para entender toda a situação. A mensagem que me fez parar foi uma em que ela pedia para ele passar no apartamento depois do trabalho. Eu quase deixei o celular cair das mãos. Eu sabia que meu pai ficaria fora naquela noite, pois ele tinha uma reunião de trabalho. Eu não sabia o que fazer com aquela informação, mas a sensação de que estava cada vez mais perdida dentro disso me sufocava. Naquela mesma noite, eu fiquei no quarto tentando juntar as peças. Algo dentro de mim gritava para que eu falasse tudo para meu pai, mas ao mesmo tempo, não queria ser responsável por destruí-lo. Eu olhava para o meu próprio reflexo no espelho e não sabia mais quem eu era. A filha dedicada que queria proteger seus pais agora estava em um dilema moral terrível. O que eu faria? Eu tinha que ser forte, mas a realidade estava me esmagando. No fim, uma sensação de impotência me tomou. Eu não sabia mais se estava fazendo a coisa certa. Eu tinha provas de que minha mãe estava em um relacionamento extraconjugal, mas e se ela me explicasse tudo de uma maneira que eu não pudesse contestar? E se ela tivesse um motivo que justificasse seus atos? Essas perguntas começaram a me atormentar, e eu me vi questionando cada decisão que havia tomado até ali. Com o peso nas costas, resolvi dar um tempo nas investigações e comecei a observar minha mãe mais de perto. Eu queria ver se ela mudava de comportamento ou se sentia culpada por algo. Mas nada disso aconteceu. Ela continuava com sua rotina, saindo com mais frequência, parecendo alheia à dor que eu estava sentindo por trás de tudo aquilo. Às vezes, eu queria gritar, perguntar o porquê, mas algo me impedia. O que eu faria depois de saber a verdade? O que aconteceria com nossa família? Minha mente estava cheia de perguntas e medos. Eu não sabia mais como lidar com a situação. Eu tinha que fazer algo, mas não sabia o quê. O que meu pai esperava de mim? Ele estava me pedindo para descobrir a verdade, mas será que ele estava preparado para lidar com ela? No fim, uma tarde me marcou para sempre.
Eu estava na sala, quando minha mãe entrou e perguntou se eu estava bem. A gentileza dela me fez questionar ainda mais tudo o que eu estava fazendo. Como poderia eu acusá-la de algo tão grave se ela ainda tentava cuidar de mim? Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não podia ignorar o que sabia. A dor dentro de mim era insuportável, e eu não podia me livrar dela sem tomar uma decisão. E, então, uma ideia começou a surgir. Eu tinha que confrontar minha mãe. Mas como faria isso? Eu não estava pronta para tudo o que isso significava, mas o tempo estava se esgotando. Eu tinha que decidir de que lado estava, porque minha vida e a vida dos meus pais estavam prestes a mudar para sempre. A ideia de confrontar minha mãe começou a tomar forma, mas a cada passo que eu dava, mais me sentia perdida. Como poderia eu confrontá-la sem destruir tudo? Eu sabia que não seria uma conversa fácil, mas já não conseguia mais carregar o peso do segredo. A cada dia que passava, as mentiras pareciam se enredar mais em torno de mim, e eu não sabia mais em quem confiar. Estava presa entre a lealdade ao meu pai e o amor que ainda sentia pela minha mãe, e aquilo estava me consumindo. Decidi que o melhor seria esperar um momento em que estivesse a sós com ela. Afinal, se eu fosse falar algo, seria com ela sem ninguém por perto. Tinha que ser uma conversa sem interrupções, sem pressa. Eu estava determinada a descobrir a verdade, mas ao mesmo tempo, minha ansiedade estava fora de controle. Foi em uma sexta-feira à noite, quando meu pai foi viajar a trabalho, que o momento aconteceu. Eu sabia que minha mãe ficaria em casa, então resolvi que era a hora. Quando ela entrou na sala, com um sorriso amigável no rosto, algo dentro de mim hesitou. Como eu poderia olhar para ela e perguntar o que tinha acontecido com a nossa família? Eu sabia que a resposta que eu buscava poderia destruir tudo. Filha, você está estranha. O que está acontecendo? Ela perguntou com a voz suave, como sempre fazia. Fiquei em silêncio por um instante, tentando reunir coragem. O que eu estava prestes a fazer poderia ser irreversível, mas a verdade já estava estampada em minha mente. Eu tinha que seguir em frente. Eu simplesmente não conseguia mais viver com aquilo. Eu preciso te perguntar uma coisa, mãe. Minha voz saiu mais tensa do que eu queria. Você está tendo um caso, não está? Ela me olhou fixamente, e por um momento, o mundo ao meu redor pareceu parar. O ar ficou denso e um silêncio pesado se instaurou. Ela não respondeu de imediato, o que me fez sentir uma pressão ainda maior. Eu sabia que ela sabia exatamente o que eu estava perguntando. A expressão no rosto dela não mentia. Eu não sei o que você está dizendo, ela disse finalmente, mas a falta de firmeza em suas palavras me fez ter certeza de que eu estava certa. Ela estava tentando se proteger, tentando evitar a conversa. Mas as palavras estavam lá, e eu sabia que não poderia deixar aquilo passar. Não minta pra mim, mãe, eu disse tentando manter a calma, mas a raiva e a frustração estavam transbordando. Eu vi as mensagens, vi onde você estava. Eu sei que você está com outro homem. O olhar dela mudou e a tensão no ambiente aumentou. Ela ficou em silêncio por um tempo. E nesse momento, eu percebi que ela estava tentando encontrar uma resposta, uma explicação que não soasse tão errada. Mas então, ela suspirou e sentou no sofá, olhando para o chão, como se o peso daquilo finalmente tivesse caído sobre ela. Eu sabia que isso ia acontecer, filha. Ela começou, a voz fraca e cheia de culpa. Eu não queria que você soubesse, não queria te magoar assim, mas já não aguentava mais carregar esse peso sozinha. Eu estava em choque. As palavras dela não faziam sentido. Ela estava me dizendo que tudo aquilo estava acontecendo há tanto tempo, e eu nunca percebi? A dor começou a se acumular dentro de mim, mas eu não podia parar agora. Eu precisava ouvir. Tudo. Eu comecei a me afastar do seu pai. Ele estava tão ocupado com o trabalho, tão distante de mim. E eu acabei me deixando levar. Conheci ele. E a princípio era só amizade, mas depois, tudo mudou. Eu me apaixonei. As palavras dela estavam me destruindo por dentro. Mas ao mesmo tempo, eu sentia um misto de raiva e compaixão. Eu entendia o que ela queria dizer, mas como ela podia fazer isso com a nossa família? Como ela podia trair meu pai, que sempre a tratou com tanto amor? Mas mãe, você não pensou no que isso ia fazer com a gente? Com o papai? Comigo? Eu estava quase gritando, mas me forcei a falar baixo. A dor estava me deixando sem forças. Ela parecia desconfortável e seus olhos estavam marejados, mas não havia lágrimas. Eu não sei, filha. Eu fui egoísta. Não, pensei no impacto disso tudo. Mas agora, tudo que eu quero é que você me entenda. Eu sei que fiz algo muito errado e estou disposta a enfrentar as consequências. Mas por favor, não conte para o seu pai agora. Eu não estou pronta para falar com ele. Naquele momento, o que ela estava dizendo parecia incompreensível. Eu não sabia o que fazer com essa informação. O que eu faria agora? Eu tinha que contar tudo ao meu pai, não?
Mas será que ele estava preparado para isso? Eu não sabia o que era pior, a traição em si ou a dor que isso causaria a ele. E o que aconteceria com a minha relação com minha mãe depois de tudo isso? A conversa terminou de maneira tensa, com minha mãe se afastando para o seu quarto em silêncio. Eu fiquei ali, no sofá, sem saber o que pensar. O que eu faria agora? Eu tinha a verdade em minhas mãos, mas o que fazer com ela? Depois daquela conversa com minha mãe, minha cabeça estava a mil. Eu sentia como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo, e o peso daquilo tudo estava me esmagando. Eu tinha acabado de aprender uma verdade dolorosa, algo que nunca imaginei que seria capaz de ver. Minha mãe, a mulher que eu admirava, estava me dizendo que estava apaixonada por outro homem e que havia deixado meu pai na ignorância, enquanto me pedia para manter esse segredo. Mas a pior parte não era só saber da traição em si. A pior parte era a pergunta que me martelava o tempo todo. O que eu faço agora? Minha primeira reação foi querer contar tudo para o meu pai, imediatamente. Eu sentia que ele precisava saber, que ele merecia saber. Mas ao olhar para o rosto da minha mãe, via a angústia e o desespero. Ela estava em pedaços, e eu, como filha, não sabia o que fazer para ajudá-la. E além disso, eu sabia que nada poderia justificar o que ela tinha feito. Fiquei naquela sala por horas. O tempo parecia ter parado e eu mal consegui comer. Não conseguia dormir direito. Naquela noite, eu senti que a confiança que existia entre todos nós, que parecia inabalável, tinha se despedaçado. Eu já não sabia quem eram as pessoas ao meu redor. Meu pai, que sempre parecia tão forte e confiável, estava prestes a descobrir algo que mudaria a vida dele para sempre. Minha mãe, que sempre fora o meu exemplo de amor e de dedicação, agora estava sendo a responsável por essa mentira. No dia seguinte, eu passei a manhã inteira pensando se deveria contar a verdade para o meu pai. Eu sabia que ele ficaria devastado, mas ao mesmo tempo ele merecia saber a verdade. Era o mínimo que ele poderia receber depois de anos de dedicação e amor. Eu me vi olhando para o meu celular, pensando em mandar uma mensagem para ele. Mas a ideia de destruir a vida dele de uma vez me fazia hesitar. Eu sentia que se ele soubesse, tudo mudaria. Nossa família nunca mais seria a mesma. Naquela tarde, decidi ligar para ele. Meu coração estava disparado enquanto esperava que ele atendesse. Quando ele atendeu, a voz dele soava cansada, mas ainda assim, cheia de carinho. Oi, filha. Como você está? A voz dele parecia tão tranquila, tão distante da tormenta que eu estava enfrentando, e aquilo quase me fez chorar. Mas eu sabia que não podia continuar com aquela mentira. O que eu faria quando ele voltasse para casa sem saber o que estava acontecendo? Pai, eu preciso te falar sobre algo. Algo muito sério, comecei a dizer, tentando manter a calma, mas minha voz traía a ansiedade que estava sentindo. Ele percebeu a gravidade da minha voz e imediatamente perguntou: o que aconteceu? Está tudo bem com você? Eu tentei reunir forças, mas as palavras pareciam estar presas na garganta. Pai, é sobre a mamãe. Eu sei de algumas coisas. Houve um silêncio do outro lado da linha. Ele sabia que eu estava com alguma informação importante, mas não sabia o quê. Quando ele falou de novo, sua voz estava mais tensa. O que você sabe, filha? O que aconteceu com ela? Eu respirei fundo e disse, com o coração batendo acelerado: ela está tendo um caso, pai. Com outro homem. Eu sei que parece impossível. Mas eu vi as mensagens, segui ela até o lugar onde ela se encontrou com ele. Eu estou muito confusa e não sei o que fazer com isso. Eu não quero te magoar, mas você precisa saber a verdade. Eu podia ouvir a respiração dele ficar mais pesada, como se ele estivesse tentando digerir o que acabara de ouvir. A resposta dele, no entanto, me pegou de surpresa. Ele ficou em silêncio por um tempo, e então disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes, vazia de emoção: eu sabia, filha. Eu sabia o tempo todo. Eu só não sabia como te contar. Eu não queria que você fosse o intermediário dessa dor. E agora, tudo que eu queria era ter feito as coisas de outra forma. Eu não sabia o que dizer. Eu tinha esperado uma reação mais forte, talvez até mais agressiva, mas ele estava calmo. Ele já sabia. Meu pai, o homem que sempre fora a base da nossa família, sabia da traição. A dor dele era profunda, mas não se expressava da forma que eu imaginava. Ele estava calado, tentando processar tudo, e eu não sabia como reagir. Eu preciso de um tempo para pensar, filha. Eu vou voltar para casa mais tarde e a gente conversa. Mas obrigada por ter me contado. Ele finalizou com a voz embargada, e eu senti o peso do silêncio tomar conta de nós dois. Eu fiquei ali, com o telefone na mão, sem saber o que fazer em seguida. Ele sabia. E agora, a vida dele. A vida da minha mãe.
a minha vida. Tudo estava prestes a mudar para sempre. O que aconteceria a partir desse momento? Minha mente estava lotada de perguntas, mas eu não tinha respostas. Eu tinha feito a coisa certa ao contar a verdade, ou isso só teria piorado. Ainda mais tudo. Os minutos depois da ligação com meu pai se arrastaram como horas. Eu estava completamente perdida, sem saber o que fazer a seguir. Sabia que ele voltaria para casa, que a conversa com ele seria inevitável. Mas o que eu diria? Como ele reagiria quando o confronto finalmente acontecesse? Eu ainda estava tentando entender por que ele já sabia. Por que ele não me havia contado antes? Aquelas perguntas se martelavam na minha cabeça, e uma sensação de impotência tomou conta de mim. O resto da tarde foi um borrão. Eu não conseguia me concentrar em nada. A cada vez que minha mãe passava por mim, meu coração disparava. Ela não sabia que eu tinha falado com meu pai. Ela não sabia o que eu sabia. E eu estava começando a perceber o quão difícil seria continuar vivendo sob o mesmo teto com ela, sabendo de tudo aquilo. Eu a via como a mulher que me criou, que sempre esteve ao meu lado. Agora, ela era alguém irreconhecível para mim. Alguém que havia me traído com a pessoa que mais amava no mundo. Meu pai. Eu me sentia como uma estranha na própria casa. A verdade havia criado um abismo entre nós. E eu não sabia mais como atravessar esse espaço sem me perder. Quando meu pai chegou em casa naquela noite, eu estava esperando na sala. Ele parecia exausto, mais do que o normal, e seu olhar era distante, como se ele ainda estivesse processando a bomba que eu havia jogado em sua vida. Quando ele entrou na sala e me viu, não houve um abraço, não houve palavras de conforto. Ele apenas se sentou no sofá e seus olhos procuraram os meus, tentando ler o que eu sentia. Eu já sabia, filha, ele disse de forma quase desolada. Eu só não queria que você soubesse assim. Eu não queria te envolver nesse inferno. Eu devia ter falado com você antes. Eu não sabia como reagir. Parte de mim queria gritar com ele, perguntar por que ele nunca me contou, mas sabia que isso não ajudaria em nada. A dor estava lá, em nossos olhos, em nosso silêncio. Eu sabia que meu pai estava desmoronando, mas ele não queria me mostrar isso. Ele não queria que eu visse sua vulnerabilidade. Era assim que ele sempre foi. Forte, resiliente. Mas agora ele estava quebrado. Eu sabia que algo estava errado. Ele continuou, como se estivesse pensando em voz alta. Ela começou a mudar, a se afastar, e eu vi que algo estava acontecendo. Mas eu não quis acreditar. Eu tentei fazer de conta que não via, mas agora eu vejo que estava me enganando. Eu não conseguia lidar com a culpa que ele sentia. A culpa dele não era dele, era da minha mãe. Ela era a responsável por essa dor, por essa mentira. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que ele estava sofrendo em um nível que eu não conseguia compreender. Como seria a nossa vida agora? Como ele conseguiria perdoá-la ou seguir em frente depois de tudo isso? Eu não sabia a resposta. Você sabia de tudo isso? Eu perguntei, tentando engolir a dor e a raiva que estavam prestes a transbordar. Por que nunca me contou, pai? Eu não sabia o que fazer com isso. Eu não sabia em quem confiar. Eu estava presa entre vocês dois, entre a dor de saber e o desejo de proteger vocês. Ele abaixou a cabeça, como se fosse difícil olhar para mim nos olhos. Eu via que ele estava em choque, mas algo dentro dele já tinha começado a se despedaçar. Ele estava processando a dor de uma maneira própria. Eu não queria te colocar nesse meio. Ele respondeu com a voz trêmula. Eu sabia que isso te machucaria. Eu não queria que você fosse o peso que carregasse isso junto comigo. Você é a minha filha, eu te amo, e você não tinha nada a ver com isso. Eu me sentia um pouco mais aliviada por ele ter dito aquilo. Pelo menos, ele não me culpava por nada. Mas a verdade era que, de qualquer forma, nada poderia apagar o que havia acontecido. A traição estava lá, entre nós, e não havia mais como voltar atrás. Os minutos passaram, e nenhum de nós sabia o que dizer. O silêncio na sala parecia engolir tudo. Eu queria que a conversa seguisse, que as palavras fluíssem, mas a tensão era grande demais. Meu pai levantou-se lentamente e foi até a cozinha, buscando um copo de água. Quando voltou, ele me olhou com uma tristeza que eu nunca havia visto antes. Eu preciso falar com ela, ele disse finalmente com uma voz firme, mas cheia de dor. Eu não sei como, mas preciso saber a verdade dela. Não posso seguir em frente sem entender por que isso aconteceu. Aquelas palavras me fizeram sentir um turbilhão dentro de mim. Ele iria confrontar minha mãe, e eu não sabia como isso iria terminar. Mas ao mesmo tempo sabia que ele estava certo. Ele tinha o direito de saber. E no fundo, talvez fosse o único jeito de começarmos a lidar com tudo isso. Eu vou ficar aqui, pai, eu disse, minha voz mais calma do que eu me sentia. Eu te apoio em tudo isso. Ele me deu um sorriso triste e se dirigiu para o quarto deles. Eu sabia o que estava prestes a acontecer, e uma parte de mim sentia uma angústia profunda.
O confronto era inevitável, e não havia como preparar ninguém para aquilo. Eu me sentei na sala, com a sensação de que nada mais seria como antes. O meu mundo, a nossa família, estava prestes a se despedaçar, e eu não sabia se conseguiríamos juntar os pedaços. A noite passou lentamente, como se o tempo tivesse desacelerado em resposta à dor que tomava conta de nossa casa. Eu não sabia se meu pai já havia falado com minha mãe, ou se estava esperando o momento certo para confrontá-la. O que eu sabia é que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. Eu olhava para a casa, para cada canto familiar, e tudo parecia irreconhecível. Minha mente estava em um turbilhão de pensamentos e emoções. Mas uma coisa era certa. A partir dessa noite, minha vida nunca mais seria a mesma. Por volta da meia-noite, meu pai entrou na sala novamente, mas desta vez, ele parecia ainda mais cansado, como se o peso da conversa que tinha acabado de ter com minha mãe tivesse drenado todas as suas energias. Ele não falou nada de imediato. Simplesmente se sentou no sofá e, por um longo tempo, a única coisa que conseguimos fazer foi nos olhar em silêncio. Eu sabia que ele estava tentando processar tudo o que havia acabado de ouvir, tudo o que ele sentia, e não sabia como seguir a partir dali. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Sua voz estava fraca, mas firme. Ela me contou tudo, filha. Tudo o que eu já sabia, mas estava tentando negar. Ela se afastou de mim porque achava que eu não via, que não me importava. Ela estava errada, mas eu também falhei. Eu falhei como marido. E mesmo assim, eu ainda a amo, apesar de tudo. As palavras dele me atingiram como uma onda. Eu sabia que meu pai estava machucado, mas o fato de ele ainda falar em amor por minha mãe, mesmo depois de tudo, me deixou sem palavras. Como alguém poderia continuar amando alguém que fez algo tão destruidor? Como ele conseguia ver a situação dessa forma, sem ódio, sem rancor? Eu não sei o que vai acontecer agora. Ele continuou, olhando para as mãos, como se procurasse algum tipo de resposta ali. Mas o que eu sei é que preciso entender por que ela fez o que fez. Eu sei que ela está arrependida. Mas isso... não. Vai ser fácil. Eu preciso decidir se eu posso seguir em frente com isso. Se eu posso perdoá-la. Eu olhava para ele e sentia um misto de compaixão e dor. Ele estava tão quebrado, mas de uma maneira silenciosa, quase nobre. Ele não estava buscando vingança. Não estava tentando justificar sua dor. Ele estava simplesmente tentando compreender o que aconteceu e decidir o que fazer a partir dali. Isso era algo que eu não conseguia imaginar fazer, perdoar algo assim, tão rapidamente. Mas a atitude dele me fez ver a complexidade do amor e do perdão. Você acha que ele vai ficar, pai? Que ela vai ficar? Eu perguntei, sem saber o que mais perguntar, mas querendo entender como ele via o futuro. Eu não sei, filha. Não sei se a nossa família vai ser capaz de se reconstruir depois de tudo isso, mas eu ainda acredito no casamento dela e no meu. Eu não sei o que vai acontecer entre nós, mas uma coisa é certa. Eu não vou tomar nenhuma decisão sem antes entender o que aconteceu e sem ouvir a verdade dela completamente. Foi aí que eu percebi algo crucial. Meu pai não estava simplesmente em busca de uma resposta ou de um perdão fácil. Ele estava buscando uma reconstrução. Ele queria entender por que minha mãe havia feito o que fez. E mais do que isso, ele queria decidir se seria possível começar de novo. Não havia simples vingança ou desejo de destruir a vida dela. Havia uma busca pela verdade, por respostas, que pudessem dar sentido ao caos que se instalara em nossa casa. Eu, por outro lado, ainda me sentia presa. Eu sabia que o meu papel na história era ser uma testemunha silenciosa, talvez até uma mediadora, mas também uma filha que estava sendo forçada a viver algo que nem mesmo eu compreendia totalmente. O que aconteceria com a minha relação? Com minha mãe? Como eu poderia olhar para ela depois de saber tudo o que sabia? Mas, ao mesmo tempo, ela ainda era minha mãe, a mulher que me criou, que me deu amor e suporte ao longo da minha vida. Eu não sabia como lidar com isso. Naquela noite, meu pai e minha mãe juntos decidiram tentar reconstruir o que tinha sido quebrado. Eu soube disso mais tarde, quando eles finalmente se sentaram para conversar, longe de mim, longe de qualquer pressão externa. Eles estavam decidindo se o casamento deles tinha conserto, e o mais importante, se ambos estavam dispostos a tentar. Eu não sabia se meu pai conseguiria perdoar minha mãe, ou se ela seria capaz de reconstruir a confiança que ele havia depositado nela. Mas o que eu sabia, com certeza, era que aquele momento de nossa vida marcava o fim de um capítulo e o início de um novo. Algo estava prestes a mudar para todos nós, e isso era algo que não poderia ser ignorado. Eu passei os dias seguintes em um limbo emocional. Eu estava tentando me encontrar em meio a todas as mudanças que estavam acontecendo ao meu redor, sem saber exatamente qual seria o meu papel nesse novo cenário. A dor não desapareceu imediatamente, mas algo dentro de mim sabia que
Mesmo que nossa família nunca mais fosse a mesma, seria possível seguir em frente. A reconstrução seria dolorosa, mas o fato de que ainda havia amor entre nós me dava uma esperança que eu não esperava encontrar, e assim aos poucos começamos a reconstruir. Não foi fácil. Cada um de nós lidava com a dor de forma diferente, mas com o tempo, aprendemos a conviver com os nossos erros, com as nossas falhas, e a buscar a verdade de uma forma que nos unisse, não que nos separasse. A história que eu vivenciei não teve um final feliz em termos de perfeição, mas foi o início de algo mais genuíno. A aceitação das imperfeições, dos erros e, acima de tudo, do desejo de reconectar os laços que haviam sido quebrados.